Olá, meu nome é Daniel e hoje iremos falar sobre corpos redondos. As formas geométricas dos corpos redondos estão restritas ao cone, cilindro e esfera. Todas elas são estruturas tridimensionais. As figuras geométricas espaciais possuem 3 dimensões, que é a largura, a altura e o comprimento. E são divididas em 2 grupos, poliedros e corpos redondos. Os corpos redondos, por sua vez, possuem superfícies curvas, logo não possuem faces laterais. Eles também podem ser chamados de sólidos de revolução, haja vista que são formados pela rotação de uma figura plana, que é a figura geradora, ao redor de seu eixo. Entenda a rotação como dar uma volta completa. São corpos redondos, o cone, a esfera e o cilindro. Olá, meu nome é Crislane Maria e vou falar um pouco sobre os cones. Cone é um sólido geométrico que faz parte dos estudos da geometria espacial. Ele possui uma base circular R, formada por segmentos de reta que têm uma extremidade no vértice V em comum. Além disso, o cone possui a altura H, caracterizada pela distância do vértice do cone ao plano da base. É a denominada geratriz, ou seja, a lateral do cone formada por qualquer segmento que tenha uma extremidade no vértice e a outra na base do cone. Classificação dos cones. Os cones, dependendo da posição do eixo em relação à base, são classificados em cone reto. No cone reto, o eixo é perpendicular à base, ou seja, a altura e o centro da base do cone formam um ângulo de 90 graus, onde todas as geratrizes são concluentes entre si. É de acordo com o teorema de Pitágoras. Tem-se a relação. O cone reto é também chamado de cone de revolução, obtido pela rotação de um triângulo em torno de seus catetos. Cone oblíquo. No cone oblíquo, o eixo não é perpendicular à base da figura. Observe que o chamado cone elíptico possui base elíptica e pode ser reto ou oblíquo. Para calcular a área da base de um cone, utiliza-se as seguintes fórmulas. A área lateral é calculada através da seguinte fórmula. Área total. Para calcular a área total do cone, soma-se a área da lateral e a área da base. Para isso, utiliza-se a seguinte expressão. O volume do cone corresponde a 1/3 do produto da área da base pela altura, calculado pela seguinte fórmula. Agora é com você, Daniel Neemias. Bom dia, meu nome é Daniel Neemias. Eu irei falar um pouco sobre a esfera. A esfera é uma figura simétrica tridimensional que faz parte dos estudos geométrico espacial. A esfera é um sólido geométrico obtido através da rotação do semicírculo em torno de um eixo. É composto por uma superfície fechada na medida que todos os pontos estão equidistantes do centro O. Alguns exemplos de esfera são planeta, laranja, uma melancia, uma bola de futebol, dentre outros. Componentes da esfera. Superfície esférica corresponde ao conjunto de pontos do espaço do qual a distância do centro O é equivalente ao R. Cunha da esfera corresponde à parte da esfera obtida ao girar um semicírculo em torno de um eixo. Fuso esférico corresponde à parte da superfície esférica que se obtém ao girar uma circunferência de um ângulo em torno de seu eixo. Calota esférica corresponde à parte da esfera cortada por um plano. Agora meu xará Daniel vai falar sobre o cilindro. O cilindro, ou cilindro circular, é um sólido geométrico alongado e arredondado, que possui o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento. Essa figura geométrica, que faz parte dos estudos de geometria espacial, apresenta 2 círculos com raios de medidas equivalentes, os quais estão situados em planos paralelos. Componentes do cilindro. Os componentes do cilindro são o raio, a base, a geratriz e a diretriz. O raio é a distância entre o centro do cilindro e a extremidade. A base é o plano que contém a diretriz e, no caso dos cilindros, são 2 bases, que é a superior e a inferior. Geratriz corresponde à altura do cilindro, que é H igual a G,
e diretriz corresponde à curva do plano da base. Dependendo da inclinação do eixo, ou seja, do ângulo formado pela geratriz, os cilindros são classificados em cilindro reto. Nos cilindros circulares retos, a geratriz, que é a altura, está perpendicular ao plano da base. Cilindro oblíquo. Nos cilindros circulares oblíquos, a geratriz, que é a altura, está oblíqua ao plano na base. O chamado cilindro equilátero, ou cilindro de revolução, é caracterizado pela mesma medida do diâmetro da base e da geratriz, G igual a 2R. Isso porque sua seção meridiana corresponde a um quadrado. Para calcular a área da base do cilindro, utiliza-se a seguinte fórmula: AB igual a π vezes R ao quadrado, onde AB é a área da base, π equivale a 3,14 e R é o raio. Para calcular a área lateral do cilindro, ou seja, a medida da superfície lateral, utiliza-se a fórmula AL igual a 2π vezes R vezes H, onde AL é a área lateral, π equivale a 3,14, R é o raio e H é a altura. Para calcular a área total do cilindro, ou seja, a medida total da superfície da figura, soma-se duas vezes a área da base, a área lateral a saber. O volume do cilindro é calculado a partir do produto da área da base, pela altura, que é a geratriz. V igual a AB vezes H, ou V igual a π vezes R ao quadrado vezes H, onde V é o volume, AB a área da base, π equivale a 3,14, R é o raio e H é a altura. E isso foi um pouco sobre geometria espacial dos corpos redondos.